Saca, queria te ouvir também nesse sentido do que esperar para os próximos dias nessa discussão, uma vez que está em alta, vai para frente e está cada vez mais confuso, de certa forma, até uma vez que a gente tem tantas discussões simultâneas importantes acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que o governo, na verdade, que estava com um problema, como bem colocou a Dani, nesse ponto voto com a relatora, né, com relação ao comportamento do Hugo Motta, mas o governo teve um insight, né, e aí hoje ele passou o dia falando, isso aqui defende bandido. Isso aqui defende bandido. E aí você joga no colo das pessoas que estão falando que é a esquerda que defende bandido. Porque é o seguinte, existe poucas coisas nacionalmente que as pessoas mais concordam, né, do que a capacidade da Polícia Federal de entregar combate à corrupção, combate à criminalidade, de funcionar. Teve casos que a Polícia Federal fez ataques, desmantelou milícia, facção no Rio de Janeiro sem um tiro, né? Então, não é sempre, não estou falando que isso acontece sempre, mas a Polícia Federal é capaz de fazer isso. Então, o que acontece? A Polícia Federal, no imaginário popular, ela ficou como uma instituição que é capaz de combater crime difícil, que é capaz de combater crime organizado, que é capaz de botar gente rica na cadeia. Então, quando deputados, quando senadores começam a discutir um projeto que pode dificultar colocar esse pessoal na cadeia, porque dificulta o trabalho da Polícia Federal, você joga para o governo, no colo do governo, uma narrativa bastante útil. Do seguinte, e verdadeira. E extremamente verdadeira. Não estou falando que o governo está inventando. O governo realmente, o Marivaldo está falando uma coisa que é exatamente correta. A liberdade da Polícia Federal é que tornou capaz a gente combater o crime organizado no Brasil. E isso, a Polícia Federal combateu, mandou petista para cadeia, prendeu petista, prendeu bolsonarista, ou seja, prendeu todo mundo nesse sentido. Então, esta polícia não pode ficar no imaginário da população condicionado, o trabalho dela condicionado a governadores de estado dizerem, vem aqui. E aí, completando o que a Dani levantou, vamos lembrar, o Wilson Witzel foi afastado, né, por conta de denúncia de desvios, né, encabeçar um esquema de desvio de verbas da saúde na pandemia. Antes dele, Luiz Fernando Pezão foi preso em meio aos dobramentos da Lava Jato. E aí, ele era vice do Sérgio Cabral, que também foi preso por corrupção e cobrança de propina. E antes de Cabral, Rosinha Mateus e o marido Antônio Garotinho também protagonizaram uma série de prisões por corrupção. Né? Eu estava vendo uma lista, porque eu tinha feito essa lista um tempo atrás, numa matéria minha. Aí o Moreira Franco, que também foi governador, foi preso também em meio aos dobramentos da Lava Jato. Dos ex-governadores vivos, apenas o Nilo Batista, que no momento que eu fiz o texto, o Nilo Batista e a Benedita da Silva, né, que não tinham sido nem presos nem afastados no momento que eu fiz o texto. Ou seja, o Rio de Janeiro é uma loucura. Agora imagina se a Polícia Federal, que tem capacidade, inclusive, de pegar crimes interestaduais, tivesse que dar amém para um governador que está lá na ponta fazendo falcatrua. Não cola, né, gente? Então é o seguinte, isso aí é uma energia grande que a oposição vai ter que fazer, vai ter que tomar, porque na hora que essa discussão ganhar a rua, não vai ser bonito de se ver, não. Tem que ganhar corpo justamente também nesse ponto quando a gente fala do imaginário da população, né, gente? A complexidade dessas discussões e a gente vendo, é claro, também repercussões em termos da popularidade do presidente, questão da segurança que a gente sabe vai marcar e muito as eleições do ano que vem por aqui. Estamos de volta com toda a nossa audiência, voltando aqui do intervalo, discutindo essa questão tão polêmica, tão complexa, mas entendendo como que virão respostas também, né, Dani? Que informação você tem nesse sentido pra gente? Eu vou trazer informação exclusiva aqui para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando. Agora, informação em primeira mão, 5h54. O PT vai entrar em uma guerra, uma verdadeira guerra de comunicação. Acabo de ter informação do presidente do partido, Edinho Silva. O PT vai fazer um vídeo que vai ser exibido pelo partido, não só em redes sociais, é um vídeo que é para dar tração, acusando o relatório do do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, as mudanças que ele fez no projeto antifacção de, abro aspas, um verdadeiro
projeto de lei da blindagem para os criminosos. Veja o que diz o roteiro da peça que eu tive acesso, que trago aqui para vocês de novo em primeira mão no UOL News. O relatório do projeto antifacção feito pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo atrapalha quem realmente investiga o crime organizado do Brasil. Ele faz o oposto do que a sociedade quer. É um verdadeiro PL da blindagem para os criminosos. Esse projeto não ataca os bens que estão com os criminosos, protege, blinda, porque enfraquece a Polícia Federal ao dizer que as investigações devem ser feitas mediante provocação do governador do estado. A peça produzida pelo PT, de novo, que vai entrar nessa guerra de comunicação para tentar tirar, pelo menos manter a autonomia da Polícia Federal, diz o seguinte ainda: a PF é um órgão independente e vem desarticulando organizações criminosas exatamente por fazer essa atuação sem precisar de autorização de nenhum prefeito, parlamentar, governador ou presidente da República. Todo mundo sabe que o crime não conhece divisas ou fronteiras e que, para combater, é preciso troca de informações entre as forças de segurança e não limitar a atuação da PF quando algum governador quiser. O governo Lula quer é que a PF atue em conjunto com os outros órgãos. Ela tem inteligência e está em todo o país. O relatório feito pela extrema-direita fecha o roteiro do vídeo que será gravado pelo partido do presidente Lula, piora o que pode ser feito. Sabemos que há urgência nesse tema. Por isso, há meses, o governo estuda projetos enviados ao Congresso, como a PEC da Segurança. Agora, ainda querem votar essa semana a proposta que vai, vou reforçar, diz o narrador do vídeo, blindar os criminosos, inclusive aqueles que são políticos. Vem aí, portanto, um novo patamar, né? Um novo patamar de debate em torno desse tema, porque aí, gente, sinceramente, como eu disse aqui, não é questão de esquerda ou de direita, submeter a entrada da Polícia Federal em investigações à vontade de um político, muitas vezes ele alvo das suspeitas, é um retrocesso sem precedente. Sem precedente. E por hora não estava se dando o tom do tamanho da dimensão disso tudo, inclusive, né, Dani? Se a gente puder até emendar aqui uma análise de como você vê que pode acontecer de repercussão, essa nova guerra de comunicação, de certa forma, como você coloca aqui, acho que dá o tom do que a gente vê nas redes sociais. Como que chega esse momento, como esse vídeo pode ser que repercuta daqui para frente? Acho que a Dani não estava me ouvindo, aproveito aqui para colocar também para o Saca. Acho que ela está ouvindo. Não tá? Ouvi sim, ouvi sim. Eu estava só pegando aqui mais uma informação. Bom, o que muda é o seguinte, né? A pressão em cima do presidente da Câmara, de novo, né? Hugo Mota. Não dá para botar um texto que vem do governo na mão da oposição e bancar uma mudança desse tipo. Ele próprio investigado, por exemplo, por a Folha fez uma série de reportagens, né, a respeito da existência de funcionários fantasmas nos gabinetes. Assim, de fato, gente, de tudo que está lá, tirando o fato, há uma interpretação, por exemplo, que da forma como foi redigido, o texto impede o perdimento ou o sequestro de bens de pessoas jurídicas ligadas ao crime, de pessoas físicas ligadas a organizações criminosas, mantendo só pessoas jurídicas, ou seja, empresas ao alcance dessa blindagem. Organização criminosa, a gente está pegando o exemplo do Rio de Janeiro, falando só em narcotraficante, mas qual é, Sakamoto? Um dos tipos penais que atingiu, por exemplo, o núcleo da trama golpista no 8 de janeiro. Conta para quem está em casa. Eles estão condenados também por formação de organização criminosa. Jair Bolsonaro, inclusive, foi considerado o líder dessa organização criminosa. Tecnicamente, organização criminosa, pela lei no Brasil, é quando você junta mais de 4 pessoas num intuito delitivo. Num intuito delitivo, né? Você, para planejar um crime. Então, tecnicamente, mais de 4 pessoas. E aí, vamos aqui, hipoteticamente, pegar um esquema que envolva um empresário de jogo de apostas online, um parlamentar, um homem que faz a venda de emendas de interesses, o lobby ali, e um prefeito, que é o destinatário dessa emenda, mas, na verdade, tem um desvio já combinado com este parlamentar para beneficiar o dono dessa bet. 4 pessoas, uma organização criminosa, você vai submeter ao governador do estado deste parlamentar, que é ligado a este prefeito?
a decisão de investigar ou não esse esquema? Faz Dando sentido nomes para aos você? bois, os Não exemplos faz, né? a gente consegue ter essa dimensão. É que, na verdade, esse é o ponto, né? Até quando você vai ouvir o que o Marivaldo fala, o que a Dani falou, no final do dia, né, a impressão é que em algum momento a oposição vai se ligar, né, de que foi com muita sede ao pote e acabou gerando um problema para ela mesma. Porque isso aqui tem potencial para virar uma nova rebelião civil, que nem aquela que houve com relação à PEC da blindagem. A única diferença é que isso aqui é um patamar acima. Porque a gente está falando de uma promiscuidade que é pior. É uma promiscuidade que existe, inclusive, entre setores de governos e o do crime organizado. Né? É aquela promessa, não é só a corrupção, tá? Não é só a corrupção de você se locupletar e mamar nas tetas do setor público e levar seu cascalho na forma de kits de robótica, na forma de tratores, ônibus escolares, o que quer que seja. A gente está falando aqui de roubo, morte, tortura, sequestro, assassinato, policial corrupto, político corrupto, todo mundo nessa barafunda assim para se esconder. E aí é o ponto, a gente tem trazido especialistas aqui que mostram que no caso do Rio de Janeiro especificamente, existe uma promiscuidade entre setores da política, setores da polícia e setores do tráfico e da milícia. A tal ponto que existe, a tal ponto dessa sinergia, que elas agem para se defender. Ai, Sakamoto, não exagera. Tá bom, quem é que estava envolvido como mandante da morte de Marielle Franco? Quem? Você tinha uma pessoa que era do Tribunal de Contas do Estado, o outro que era deputado federal e o outro que foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Se isso aqui não é uma joint venture do crime e que agia e cujo objetivo do delegado-geral da Polícia Civil nesse caso era dar proteção para o sistema não ser pego. Vocês lembram disso? O que aconteceu que precisou ter para a galera ficar sabendo desta pornochanchada? A Polícia Federal ser envolvida. Nada mais a declarar.